Olá pessoal, eu sou Matheus Moraes Moreira e vou ministrar para vocês a matéria de prevenção e combate a incêndios. Eu sou soldado do Corpo de Bombeiros desde 2012, quando prestei o meu concurso público. Eu fui convidado para ministrar estas instruções devido ao edital aí da Guarda Municipal de Canoas ter trazido no seu edital as matérias de prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. Já adianto a vocês que eu falo bem pausadamente, então se quiserem acelerar o vídeo aí para 1.5, 2.0, fica a critério de vocês aí para render o estudo de vocês. Certo? Vamos começar então a nossa aula de prevenção e combate a incêndios. Então, a nossa teoria do fogo. Para que haja o fogo, são necessários 3 elementos, que, compostos esses 3 elementos, teremos o triângulo do fogo. Algo que não está no material, porque não consta no material que a banca cobrou, esses 3 elementos unidos, eles se autoalimentam. No momento que temos então esses 3 elementos se autoalimentando, nós teremos um 4º elemento, que seria a reação em cadeia. E essa nossa reação em cadeia aí formaria então um tetraedro do fogo, certo? Mas então, como a nossa banca não trouxe essa informação aí, esse pedido, nós vamos ficar apenas com o nosso triângulo do fogo. Vamos ver então quais são esses 3 elementos componentes aí do nosso triângulo. O primeiro elemento aí então é o nosso combustível. Combustível então é tudo que queima, é o elemento que alimenta o fogo. Então não pense em combustível só como gasolina, álcool e diesel são combustíveis. Não. Combustível então é tudo que queima e é o elemento pelo qual o fogo se propaga. Então, se nós temos uma folha de papel aqui, nós vamos queimar ela numa das pontas, o fogo vai se propagando aí para a outra ponta. Então, ele faz a propagação do nosso fogo. Os combustíveis na nossa natureza aí são encontrados em 3 estados físicos: os estados sólidos, os líquidos e os gasosos. Comburente, que é o elemento que dá a vida ao fogo. No momento que nós reduzimos o comburente, o fogo vai se apagar. E o combustível, o comburente aí na natureza, o meio mais comum é o oxigênio. Então, na natureza aí o mais facilmente encontrado é o oxigênio, podendo ter aí outros gases que também serão comburentes. E por último, nós temos o calor, que é o elemento que dá início aí ao processo de combustão. Nada se queima sem antes ser aquecido. Então, você tem um pedaço de madeira, você vai começar a aquecê-la até o momento que ela vai pegar fogo. Então, eu já trouxe uma questãozinha aí da banca objetiva, que é a nossa banca, a questão de 2020. Sobre a proteção contra incêndio em relação aos componentes do fogo, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. No 1, então, nós temos o combustível, no 2 nós temos o nosso comburente, a banca que já até facilitou informando o oxigênio como comburente. E por último, ali a terceira, nós temos o calor. Vamos às nossas opções. É a condição sem a qual o combustível não entra em reação com o comburente para produzir o fogo. Então aqui nós já praticamente matamos ela, mas vamos continuar. É o elemento que serve para dar início ao incêndio, que mantém e incentiva a propagação. Aqui nessa alternativa
ele me disse sem a qual o combustível não entra em reação com o comburente. Então só pode ser o nosso calor, tá? Na segunda opção ali, é a substância que serve de campo de propagação do fogo. Nós já falamos então que o fogo se propaga através aí do combustível. E a última é a substância que sustenta a combustão. Quem vai sustentar a combustão, que no momento que nós removemos aos pouquinhos ela vai se apagando, é o nosso comburente. Então nós ficamos com a sequência que na primeira é 3, a segunda é 1 e a última é 2. Então a nossa alternativa é a alternativa E, 3, 1, 2. Então nós temos aí meios de propagação do nosso calor, certo? A condução, ela é uma propagação do fogo através de moléculas, ou seja, ela vai de molécula a molécula. E é importante destacar a necessidade da existência de um meio físico para essa condução. Na nossa figura ali nós temos um exemplo de uma barra de ferro, que nós colocamos a barra de ferro, uma das pontas, na chama, e essa barra ela vai ir esquentando molécula a molécula, até chegar na outra ponta e ficar toda a temperatura igual. Outro meio de propagação que nós temos aí é a convecção. É a propagação através de massas de ar quente. Então ela se propaga aí através dos fluidos juntamente com a fumaça. E a nossa fumaça aí ela pode chegar a 1000 graus Celsius, certo? E uma observação aí é que a fumaça ela é mais leve que o ar. E então a fumaça sempre vai subir. Então a nossa convecção ela vai subir, certo? E aí, por último, nós temos a irradiação. O que seria essa irradiação? É a propagação do calor através das ondas de calor. E essas ondas de calor, elas funcionam da mesma forma que o Sol transmite ondas de calor. Quando nós ficamos a uma exposição muito longa aí ao Sol, nós vamos nos queimar através aí dessas ondas de calor. No desenho ali até tem uma fogueirinha, uma fogueira, que a pessoa está com a mão do lado. E é exatamente dessa forma aí que a irradiação funciona. Eu gosto de associar para decorar e ficar mais fácil na prova. A irradiação, pensem no rádio e em ondas. Então, irradia, vai ir através de ondas, certo? E a nossa condução aí é mais fácil, e a convecção daí, lembrem que é através da fumaça e fluidos. Então, matando essa charada aí do irradiando, da irradiação, e a condução já é mais fácil, molécula a molécula, vocês vão lembrar aí que a convecção é o outro elemento, é o outro meio de propagação, na verdade. Métodos preventivos são as formas pelas quais o homem impede ou tenta impedir que o incêndio se inicie. Então nós vamos ver alguns métodos aí para que a gente evite aí que ocorra um incêndio. Lembrando que o incêndio só existe onde a prevenção falha. Então vamos evitar aí de acumular lixo em local onde não é destinado para este fim. Então cuidar aí, o pessoal joga lixo pela janela, joga lixo em local indevido, e o lixo ele possui não só matéria orgânica, mas tem muito material aí que é inflamável, né? Muito material combustível. E uma bituca de cigarro ou algum vidro pode dar algum efeito ali com o sol e aquecer algum papel ou algo do tipo e fazer aí um incêndio indesejado.
Não armazenar líquidos inflamáveis em locais de risco. Então, cuidar aí para não manter um pet ali com álcool ou algo parecido perto de local que tem chama, uma churrasqueira, uma lareira, do próprio fogão. Fogão a lenha no inverno dá muito problema, certo? Não estocar GLP em ambientes fechados, então cuidar aí para não deixar dentro da cozinha o botijão de gás, sempre fazer aquele furo na parede, cruzar ele para o lado de fora. Ah, mas o meu botijão pode ser furtado ali fora. Pode, realmente. Então providencia a gaiolinha, coloca o cadeado, para evitar aí que derreta ou dê problema na válvula, escape o gás aí e queime aí a casa de vocês. Não sobrecarregar a instalação elétrica. Isso aí, uso de T, normalmente dá problema de sobrecarga elétrica. O T ele vai superaquecer e vai derreter. Então sempre cuidar aí com a fiação elétrica para não ter gambiarra, fiação com exposta, mal emendado e não ligar tantos eletrodomésticos aí em um T. Sempre procurar usar aquelas réguas que possuem um capacitorzinho dentro, que no momento que dá um superaquecimento, esse capacitor ele vai se queimar e não vai derreter a régua e não vai pegar fogo. Deixar fora do alcance de crianças álcool, fósforos e velas. Então, aqui é o cuidado básico aí com as crianças mesmo e os riscos que elas podem correr aí, achando que estão apenas brincando. Manter desobstruídos os extintores, hidrantes e saídas de emergência. Essa questão aí a gente vai ver até depois em algumas questões e veremos em vários métodos preventivos aí essa questão do extintor obstruído. Não só o extintor, mas as saídas de emergência e os pontos de hidrante aí. O pessoal costuma esquecer que aquilo ali é um item de prevenção que precisa estar de livre acesso para um emprego rápido e colocam aí, por vezes, usam um extintor de cabide, largam objetos na frente ou embaixo, então dificultando. A questão das saídas de emergência também, o pessoal esquece que as escadas são saídas de emergência e colocam caixas em empresas que possuem depósitos. O pessoal vai cruzando e já vai deixando um pouco de material nas escadas, então tudo isso aí prejudica para um método preventivo eficiente. Manter brigada de incêndio. Todas as empresas necessitam ter uma brigada de incêndio. O que seria essa brigada de incêndio? É um pessoal treinado para atendimentos pré-hospitalares e combate a incêndio. E a cada 750 metros quadrados, aí as empresas ou edifícios, edificações em geral, precisam ter uma pessoa treinada. Métodos e estratégias de extinção. No nosso edital, os métodos e as estratégias vieram separados. Então eu juntei os métodos, que é o resfriamento, abafamento e isolamento, e as estratégias, que é eliminar o calor, eliminar o comburente, eliminar o combustível. E juntei eles para vocês verem que eles são a mesma coisa, mas com nomes distintos. Então vamos estudá-los. Como já sabemos, o fogo é constituído por 3 elementos essenciais. Portanto, se quisermos apagar o fogo, basta retirar qualquer um dos elementos para obtermos a extinção. Então, dessa forma, nós temos esses 3 métodos aqui. Não é por acaso que nós temos o triângulo do fogo com os 3 elementos e temos 3 métodos de extinção. Vocês vão ver que eles se complementam. No momento que nós removemos um deles, será um dos métodos e estratégias de extinção. Então, o nosso resfriamento. Resfriamento nada mais é do que eliminar o calor. E constitui-se então em diminuir a temperatura do combustível que queima,
até que ele fique abaixo do seu ponto de fulgor. O que seria esse ponto de fulgor? O ponto de fulgor é quando nós aquecemos um material e colocamos uma chama ou uma fonte de calor externa. Esse material vai pegar fogo. No momento que nós removemos essa fonte de calor, esse material vai apagar o fogo, tá? De forma que não mais desprenda gases inflamáveis. Essa questão de desprendimento de gases aí nós veremos mais a seguinte, mas materiais sólidos e líquidos, eles têm essa característica de aquecer e desprender gases, tá? Abafamento, ou então a eliminação do comburente. O abafamento nada mais é do que retirar ou diminuir o oxigênio presente no material que queima. Pois sabemos que se a concentração de oxigênio for menor que 16%, a combustão nos corpos sólidos será apenas em brasa. E nos líquidos e gases inflamáveis, o fogo será completamente extinto. Então, um incêndio aí que tem por sua característica os materiais sólidos, o momento que nós baixamos de 21%, que é a nossa concentração de oxigênio aí natural, e baixamos ele para 16%, o fogo vai se apagar e aquele material sólido ali vai ficar aí apenas em brasas. O líquido e o gás, eles, como não viram brasa, né, eles vão simplesmente se extinguir. E por último temos o isolamento. Isolamento é eliminar aí o nosso combustível. Como que nós vamos isolar o combustível? Nós vamos separar ele do que não está queimado. Então, se eu tenho um sofá e uma poltrona e a nossa poltrona está pegando fogo, ou eu vou remover a poltrona para fora, ou então eu vou remover o sofá que ainda não queimou, para depois aí nós fazermos o resfriamento do material que está queimando, certo? Vocês podem ver ali que os nomezinhos são diferentes, mas são coisas bem simples, certo? E são coisas aí interessantes para a gente levar não só para esse concurso, mas são questões aí para a gente pensar para a nossa vida. Então, as classes de incêndio. Temos classes de incêndio A, B, C e D no nosso material que a banca está cobrando. Então, nós temos hoje mais de 4 classes de incêndio, porém nós vamos trabalhar só com essas, porque é o que o nosso edital está pedindo, certo? Então, os nossos materiais combustíveis aí da classe A são os sólidos, que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos no final do processo de queima. Então, depois que queima o material sólido, ele vai ficar aquelas cinzas, certo? O nosso agente combatente aí seria a água e a espuma, na classe A. E um exemplo aí de material sólido, teríamos madeira, papel e tecidos. Nossa classe de incêndio B. Líquidos queimam somente em superfície e não deixam resíduos após a queima. Então, o material combustível de líquido inflamável aí fica na classe B. E extintor, agente combatente aí, temos espuma, o nosso pó químico seco, o nosso gás carbônico, conhecido como o nosso CO2, e o hálon. Exemplos de líquidos inflamáveis, temos gasolina, álcool e outros líquidos inflamáveis em geral. Nossa classe de incêndio C é composta pelos materiais energizados. Então, são caracterizados pela presença de energia elétrica e oferecem grande risco à sua extinção. O procedimento de extinção só será feito através de agentes não condutores de corrente elétrica. Então, esse incêndio de classe C, ele vai ter aí uma televisão, um computador e eletrodomésticos em geral, quando
conectados na energia elétrica. No momento que nós temos uma televisão que não está conectada na rede elétrica, ela é um sólido apenas, então ela é da classe A, certo? Então, agente combatente aí para a nossa classe C, nós temos o pó químico seco também, o nosso gás carbônico também e o halo. E por último ali, a nossa classe D, que é uma classe especial, que são os metais aí pirofóricos. São as ligas metálicas. Inflando-se em contato com outros produtos químicos, não apresenta chama e sim uma bola de fogo. Normalmente nós encontramos esse tipo de material pegando fogo em incêndios veiculares, através das rodas de liga leve dos carros. Aquela roda estrelada, bonita, ela é uma roda de liga leve e acaba por ser um metal aí pirofórico. No momento que nós jogamos água nesse material aí, ele vai fazer uma espécie de microexplosão e vai saltar aí faísca para todos os lados, podendo aí machucar quem estiver próximo. Então, para extinguir esse tipo de material aí, nós temos o pó químico seco especial e o halo. E o nosso exemplo aí é alumínio em pó, magnésio e titânio. Vamos dividir essa nossa aula aí em 2 blocos, para não ficar cansativa. E logo voltaremos aí com os extintores portáteis então e com mais algumas questões aí de prevenção e evacuação de local, tá bem? Até mais.